a uns médios é dada a faculdade de lembrarem claramente vidas passadas e a outros não. Ouviram a pergunta aí atrás? Cita junto ao micro, Helena, faz favor. Porque é que a uns médios é dada a faculdade de relembrarem claramente vidas passadas e a outros não, outros médios. Toda a informação que nos chega, falando deste caso específico de recordações da vida passada, tudo o que nos chega é porque supostamente nós estamos preparados para receber essas informações. E quando elas nos chegam é porque existe algum amparo a nível espiritual para nós não ficarmos melindrados também com esse tipo de informações. Aquilo que nos é dito e que é passado para nós é que não há nenhum peso que seja colocado nas nossas costas que nós não sejamos capazes de o suportar. E relativamente a isso, às recordações das vidas passadas, só têm acesso a elas de forma natural, ou seja, só é comunicado a essas pessoas de forma natural quem estiver preparado para lidar com elas. Por isso é que nós vemos muitos casos de obsessões a ocorrerem com pessoas que não receberam essas informações de maneira natural. Ou seja, através da intuição, mesmo através dos sonhos e tudo isso. Ou seja, fizeram essas tais terapias de reversão. E depois chegam aos centros espíritas, quando chegam, com casos gravíssimos de obsessões, só para saberem que foram empregadas de limpeza num castelo em Oxford. Porque é isto que se passa, na realidade. E é basicamente por isso. Ou seja, por isso é que há pessoas a quem são dadas essas informações. E se a quem muito foi dado, muito será pedido. Se eu soube que prejudiquei o meu pai ou a minha mãe numa vida pretérita, seja por que razão for, se me foi entregue essa informação de mão beijada, entre aspas, eu tenho que fazer alguma coisa com ela. Não é? Ou seja, a informação foi-me entregue e eu tenho que agir em consonância com aquilo que vou tentando aprender no espiritismo, outra religião qualquer. Isso acontece não só dentro do espiritismo. Eu não sou especial, não sou mais especial ou como muçulmano ou com outra pessoa qualquer de outra religião. Porque a mediunidade existe em todo lado. Ok? Não, mas aqui eu posso... Não, é interessante verificar porque muitas das vezes nós damos conta nos trabalhos de assistência espiritual de detalhes muito interessantes a respeito da regressão de memória. E ocorre connosco porque há pouco fizemos a referência à bondade e à misericórdia divina. Então, eu já sei que nenhum de nós se lamenta. Nós andamos sempre alegres, resignados, felizes por compreendermos os mecanismos da vida, ninguém se lamenta. Mas, o tempo hoje está tão chuvoso, não sei se... Mas está tão quente este tempo, meu Deus, faz sol à tarde, nós já estamos a protestar contra o sol. Nós estamos, por tudo e por nada, nos lamentamos. Não sei se dão conta disso. E porquê é que eu sofro tanto? Porque não compreendo, eu vivo até resignado, enfim, faço o melhor, não sou bom, mas faço o melhor. E há pessoas que, de facto, nós vemos que fazem todo o esforço e, no entanto, a dificuldade continua a ser muita. E o que acontece é que, durante as horas de sono, pedindo aos benfeitores espirituais explicações para esse sofrimento, eles levam-nos a regredir no tempo. E muitos dos pesadelos que nós temos, muitos desses pesadelos, porque nós nos identificamos lá. Eu vi uma cena tão horrível, mas não sei, eu estava lá no meio daquilo tudo. Costumam ouvir isso? A sentir isso? A ver isso? Então quer dizer, eu estava lá. Eu não sou espectador, não estou a ver um filme, que era o caso que se passava com a Ivona em algumas obras. Quer dizer, fazia essa viagem e estava na condição de espectadora. Outra coisa é estar lá, sentimos-nos lá. Mas eu senti-me lá e até é muito esquisito. Porque, não sei, naquela altura até pareceu assim, homem, uma coisa muito... Olha, um sonho tão esquisito, aquilo eram guerras, eram isto, eram aquilo. Nas entrelinhas, o que é que isso significa? Que nós não fomos pera doce.
no passado. Não nos lembramos corretamente do que se passou, mas aqueles lances mais importantes estão ali latentes. Nós percebemos. E então, são essas as lições que depois ressaltam, estão lá as explicações. As dores de hoje são o reflexo das causas do pretérito. Estão a compreender? E estes são processos de regressão de memória que os espíritos nos fazem quando estamos fora do corpo físico. Mas nem sempre acontece. Porquê? Porque nos trabalhos de assistência espiritual, quando estamos a dialogar com os espíritos, nós encontramos espíritos duros, que não têm condições, não têm, ou têm muito pouca espiritualidade, ou nenhuma, e têm muita relutância, muitas vezes, porque se fecham em torno de si próprios, digamos que num processo de auto-obsessão, e é muito difícil saírem dali. E porque sofreram muito, e há espíritos que dizem assim, mas eu fui assassinado de forma vil. Porquê? Isso é justo? O que é que nós vamos dizer? Não, não é justo. Mas tem razões. Razão por isto, por aquilo, por aquilo, por aquilo outro. E dizer assim, não, mas isso é só conversa, porque eu não me lembro de nada. Bom, também é verdade, não é? Porque tudo está no inconsciente profundo, guardado. E nós fazemos apelos aos benfeitores espirituais, porque não nos devemos pôr a trilhar caminhos aventureiros, porque não temos habilitações para isso, e não podemos forçar a qualquer pessoa a regredir no tempo, porque não sabemos quais são as condições que ela tem para resistir a essa viagem. Então nós temos que remeter para os benfeitores, porque controlam toda a situação, a possibilidade de regredirem no tempo. E há espíritos que conseguem regredir. É-lhes acionado na espiritualidade, aos benfeitores que estão a assessorar, ou melhor, a dirigir os trabalhos, e acionando com passes eletromagnéticos o inconsciente profundo, e trazem à superfície as recordações do passado. E o espírito regride no tempo, uma série do tempo que for preciso, e vai ver, às vezes, reencarnações seguidas onde ele foi, de facto, pérfido, maldoso. E o espírito fica profundamente perturbado com isso, porque não se reconhecia nessa condição, de facto. Então, ele admite agora que há uma lei de causa e efeito e resigna-se, aceita. Mas há outros espíritos que não têm condições para fazer essa regressão, porque podem enlouquecer do lado de lá. E depois a viagem de retorno é muito mais difícil e complicada. Então, este aspecto da regressão de memória é um aspecto muito particular e muito grave, que nós devemos ter em linha de conta. Ora, para nós que apelamos à misericórdia divina, essas regressões fazem-se muitas vezes nas viagens que nós fazemos, as viagens astrais que fazemos ao passado, para sabermos as razões do sofrimento do presente. Estamos a compreender? Mesmo naqueles livros, como seja o caso daquele terapeuta tão em voga do Brian Weiss, e de Fiore, de Moody Jr., portanto, estas terapias que já circulam por aí há não sei quanto tempo, eles só relatam os casos de sucesso, porque não penetram no passado das outras criaturas à vontade de cada um, porque os espíritos estão lá, os benfeitores, compreendem? E para não piorar as circunstâncias, não é permitido chegar lá, não ir para lá, compreendem? Então, fica esta nota, que mesmo nos trabalhos de assistência espiritual, nós devemos ter o cuidado de não enverdar pelo facilitismo e de recorrer por tudo e por nada à regressão de memória para encontrar as causas. E como aqui hoje já foi o António na primeira mesa redonda disse, e muito bem, no Evangelho, o que é que estava referido? Recordam-se o que ele disse, a afirmação que fez aqui? O cabelo da sua cabeça
E, olha, todos ouviram, só uma pessoa é que respondeu. O amor cobre a multidão de pecados. Num caso em que sonho constantemente que me estou a afogar, será um trauma de passado ou uma possível premonição? Em caso de trauma de uma vida anterior, poderei voltar na próxima existência com o mesmo trauma? Vou começar pelo fim. Premonição só é, como a Ivone referiu, mediante a comprovação dos factos. Ou seja, só o futuro dirá se é premonição ou não. Não temos outra razão ou outra justificação para dar. Portanto, se a situação se dá, realmente é uma premonição, é assim que ela o refere. Se não se dá, deixa de o ser, não é? Relativamente aos traumas, poderá ser também uma situação que essa entidade tenha vivido no passado. Ou seja pode até ter tido um desencarne de acidente, ou seja, aquilo que tenha acontecido, e está gravado no seu espírito realmente aquele trauma da morte da vida passada, que tem que ser superado, não é? E que com a nossa doutrina poderá ter essa ajuda, esse auxílio para poder superar a partir do momento em que consegue compreender que o espírito é imortal, que realmente aquilo aconteceu, que lhe gerou o trauma, mas que esse trauma tem cura na medida em que ela vai estudando, vai se reeducando e por si só com o tempo vai ultrapassar essa marca que ficou no espírito por qualquer motivo. Daí às vezes esses sonhos serem constantes. Houve casos de pessoas que até comentaram a propósito, para fazer uma comparação, que tinham medo do fogo, que tinham muito medo e não sabiam o porquê. E de forma espontânea acabaram mais tarde por perceber que de facto numa existência pretérita o desencarne tinha-se dado exatamente através de... tinham sido queimados, ou tinha sido queimada neste caso, e daí ter tido aquela marca, ou seja, há sempre uma razão, não é? Se a pessoa tem uma determinada sensação, a razão tem que estar lá atrás de alguma forma. A premonição, como dizia há pouco, portanto ela só é realmente se as coisas acontecerem. Mas podemos tirar proveito também da situação que foi aqui falado daquele irmão que estava previsto ficar sem o braço e ficou só sem a mão. Ou seja, nós não temos, se não dizem assim, não, está previsto, aquele irmão tem mesmo que desencarnar afogado. Não, não tem. Não tem porque vai depender sempre dele. É um bocado como a situação do homicídio. O suicídio nunca está previsto. Nunca. Portanto, nunca faz parte do programa algum ser suicidar-se, porque isso é contra a natura, é contra a lei divina. Assim como o homicídio não tem realmente que acontecer. Portanto, o livre-arbítrio está sempre presente em tudo e tudo vai depender da nossa vontade e de facto de nos afinizarmos ou não com as leis de Deus. Nós normalmente ouvimos dizer, não, cuidado com a tentação. Então, a lei onde se encontram no Espírito a presença divina, as leis divinas? Na consciência. Ora, significa que ao sermos criados, vinhamos dotados já com essa capacidade, porque somos a extensão do Criador. E à medida que o Espírito se vai evoluindo e a sua inteligência aprimorando-se, melhor tem noções sobre as leis divinas, sua consciência. E como tal, melhor deve preparar-se, ponderar-se para agir. O que acontece muitas das vezes é que nós agimos por impulso e desprezamos os bons conselhos, aquilo que é toda a envolvência, toda a relação entre nós, os nossos compromissos, os nossos interesses, quer físicos, quer espirituais, e as nossas relações com os benfeitores que nos acompanham. E acontece que nós somos habituados a viver, como costumo dizer, na crista da onda. E estamos muito pouco preparados para enfrentar
as vicissitudes com inteligência, com ponderação, com moderação, com sensatez, com altruísmo. No fundo, para viver de acordo com aquilo que Jesus nos recomendava, porque é difícil. E para quem chega à casa espírita com alguns sintomas, não vem com faculdades nenhuma, com sintomas desta ou daquela faculdade, mesmo até de premonição. O que é que quer dizer premonição? Está a antever o futuro. Agora digam-me assim, eu chego e digo assim, olha, eu tenho a premonição de que o mundo vai acabar em 2012. Ora, isto seria uma fatalidade. Quem é que sabe o que é o futuro? Como vai ocorrer o futuro? Alguém sabe? Sabem a resposta que Jesus deu? Só quando é que vão ocorrer esses tempos? Quando ele referiu aos apóstolos que viriam os fins dos tempos e os apóstolos perguntaram, quando é que isso vai ocorrer? Só Deus sabe. E porquê? Porque o futuro será aquilo que nós quisermos. Ora, se eu procurar agir no bem, é lógico, pela lei de causa e efeito, como vai ser o futuro? Melhor. Se eu agir mal, qual vai ser o futuro? Então, estas faculdades premonitórias são sempre muito duvidosas. As faculdades, aquilo que é aparentemente mediúnico, roda muitas das vezes pela fantasia da nossa mente, por carências afetivas, por frustrações, por necessidade de sermos ouvidos, acompanhados e estarmos na crista da onda. Ora, o exercício ou o despontamento e a consolidação das faculdades mediúnicas fazem-se com o tempo. Porquê? Porque as faculdades mediúnicas não são conquista realizada. Porquê? Porque no livro dos médiuns, o Espírito de São Luís também diz que ela pode ser retirada. Ora, vamos lá pensar. Se Deus é infinitamente bom e eu tenho as minhas faculdades, então porque Deus vai me retirar as faculdades? Não. Ele só me retira aquilo que não é meu. É ou não é verdade? Então a faculdade mediúnica é uma oportunidade, porque a esmagadora maioria de nós somos médiuns falidos do passado e que agora retornamos para podermos refazer esse passado, porque não é fácil ser médium. Não é fácil ser um médium sério, digamos que faça, que se esforce por fazer a vontade dos bons espíritos. Não é fácil. E são precisos espíritos corajosos. O médium tem que ser, antes de tudo, uma pessoa corajosa para enfrentar essas vicissitudes. Já viram agora, hoje estamos aqui, estamos a sentir um problema no coração, taquicardia. Toca a correr para o hospital. O médico chega lá e diz, não é seu. Isso, não. Então, o senhor está ótimo, os seus exames estão ótimos. No dia seguinte, outra vez outra crise. Passada a quarta vez, o médico já disse, é psiquiátrico, o senhor tem que ir ao psiquiatra. Olha, consulta este médico, assim, e ele vai lá para lhe dar uma dose valente, eles dão-lhe uma dose valente, e começa a taquicardia a acalmar um bocadinho, porque o sistema nervoso está adormecido. Entretanto, nós começamos com uma dor aqui ou acolá. Bem, estou para morrer. Vamos outra vez ao médico. Não, você está ótimo. As tensões estão ótimas. A sua pressão arterial, o coração, tudo isso está ótimo. Isso é tudo da cabeça. Não é, doutor? É da cabeça. É preciso muita coragem para lidar com isso. Muita coragem, não é fácil. Portanto, o médium precisa, acima de tudo, ser compreendido e de ser esclarecido e orientado. E com o desenrolar do tempo, as faculdades vão se aflorando e consolidando. Mas as de premonição são muito, muito raras, pelas razões que aqui falamos. Compreendemos? Então, se alguém disser, eu tenho faculdades de premonição. Sim, senhor. Olha, então vamos fazer o seguinte. Você vai orar, vai integrar trabalhos de estudo, passe, aquilo que for necessário sob o ponto de vista espiritual para a pessoa estabilizar. E quando ela estabilizar, o problema é de facto da mente. Bem, a realidade é outra. Então, ou avança, ou para. Então continua com a premonição, mas não é para nós. É para ela ou para outros.
Estamos a compreender? Porque os dirigentes, os trabalhadores, têm responsabilidade acrescida na forma como orientam aqueles que estão sob a sua tutela, perdoe-me a expressão. Portanto, para que não sejamos cegos a conduzir outros cegos, porque senão vamos responder por isso. Compreendemos? Então é preciso que haja espíritos dirigentes que estudem, que saibam minimamente e seguindo as orientações de Kardec para poderem esclarecer aqueles que vêm em busca de orientação e consolo, para não entrarmos em fantasias. Em tempos, os senhores sabem com que idade é que a Ivone do Amaral Pereira começou, de facto, a ter as suas manifestações mediúnicas consolidadas, a ver os espíritos por aí adiante? Que ela disse que ia para a evangelização das crianças e que já havia os espíritos, era tocar lá. Aos 5, 12, sabem que idade é que tinham os médiuns, as médiuns com que Kardec trabalhou na elaboração das... Quanto? Jovenzinhas. Muito bem. Então, vejam as características da mediunidade natural que pode, estamos a dar só estas referências na idade, pode acontecer com qualquer um dos jovens, crianças, connosco, com qualquer um. E em tempos, tivemos conhecimento de um caso de uma jovem com 18 ou 19 anos que apresentou características de perturbação. Não era da mediunidade, era dos espíritos que se aproximavam, e naturalmente, como dissemos, a mediunidade é neutra, e como ela ainda não estava desperta, como acontece com a maioria de nós, para a necessidade de aprimoramento moral, naturalmente, o que é que quer uma jovem? Divertir-se, estudar, divertir-se e ser uma jovem normal como outra qualquer. Ora, prepará-la para a mediunidade requer tempo, cuidado, ponderação, para que entre os dois mundos possam conviver. Então, a jovem vai a um centro espírita e a orientação num trabalho de desobsessão, os espíritos foram todos afastados, os perturbadores, e a jovem foi dito: agora, minha menina, não há mais mediunidade. Agora é pensar nos estudos, pensar no casamento, nos filhos, e depois, lá para os 30 e tal, então retoma as faculdades mediúnicas. Num centro espírita. Então, quando lemos o trabalho, eu vou pedir licença, fazer só aqui um parênteses, para perguntar o seguinte: nós estamos para encerrar o trabalho. As questões foram todas colocadas, de todos os grupos, não dá para irmos além disso, porque o encerramento está previsto para as 18 horas. E nós, pedindo licença aos nossos companheiros, vamos aproveitar para encerrar o trabalho com esta questão. E vemos, ao olharmos para, ao estudarmos, não é enviosado, ao estudarmos as obras da Ivone do Amaral Pereira e os seus relatos pessoais de uma jovem que começa desde cedo a lidar com os espíritos, com 12 anos a integrar-se nas atividades mediúnicas, olhando para as médiuns que trabalharam com Kardec, olhando para o próprio João Evangelista, jovenzinho, quando se aproximou de Jesus, seu companheiro querido, ao longo do tempo já um médium de elevado quilate, e que exerceram as suas faculdades ao longo de toda a vida, como é o caso da Ivone do Amaral Pereira, que esteve mais de 50 anos ativa no campo mediúnico, com as mais diversas faculdades e dificuldades ao longo da vida. Nós devemos perceber que, acima de tudo, nós temos que ter ponderação, sensatez. Mas antes disso, conhecimento que deve resultar do estudo aturado das obras de Kardec, do livro dos médiuns e obras complementares, como é o caso da Ivone do Amaral Pereira, do Manuel Filomeno de Miranda, de André Luís. Estão aqui a dizer, a sussurrar outras?
Pois, as de Divaldo, mas eu refiro-me ao Manuel Filomeno de Miranda pelas características mediúnicas da sua obra. E do André Luís, mas sobretudo estes. Há outros, mas sobretudo estes. Aquele espírito, ajuda-me, que o Hermínio Correia de Miranda tem um livro soberbo, que é o Diálogo com as Sombras. O quanto devemos ser sensatos e ponderados na apreciação das faculdades mediúnicas, porque enquanto dirigentes e trabalhadores que somos todos na área da mediunidade, o quanto nos é exigido de ponderação e de sensatez para poder emitir informação e fugir das opiniões pessoais, informação doutrinária, de esclarecimento, mas que procurem consolar. Falamos aqui das memórias de um suicida, hoje. Esse testemunho insuperável de Camilo Castelo Branco. Enfim, que é um drama profundo, mas sobretudo da referência que é para nós a Ivone do Amaral Pereira. E estarmos à altura, lúcidos, porque uma coisa são as nossas opiniões, as nossas fantasias. Outra coisa é aquilo que são o livro dos, o ensino dos espíritos. Então, a palestra espírita não é uma missa, porque não obedece a regras estipuladas como a missa obedece ao missal romano, em que tem diversos passos e patamares e não pode fugir daquilo sob a pena do pároco ser chamado, ou chamado sim, ao Tribunal do Vaticano por violação dos princípios e dos dogmas estabelecidos pela Igreja. Então, a palestra, ou a missa, ou a oração no templo muçulmano é uma comunicação de massas. Mas no caso da doutrina espírita, ela é para esclarecer e consolar, à luz dos espíritos. Não é à minha luz, é à luz dos espíritos. Portanto, toda a minha informação tem que estar embasada naquilo que é o relato dos espíritos. Senão nós não estamos diante de uma palestra espírita. Estamos, de facto, diante de uma missa. Não é verdade? Qualquer um de nós pode fazer uma palestra sobre os mais variados temas. Mas palestra espírita tem que estar embasada naquilo que os espíritos nos ensinam. E isso é que faz a diferença. Porque senão, chegamos, como vemos hoje, estudando as obras de referência, faz algum sentido dizer a uma jovem, agora, mediunidade fechada, e agora vai pensar nos estudos, vai pensar no noivado, no casamento, e nos filhos, e lá para os 30 e tal, então vai retomar as suas faculdades. Faz sentido isso? Ora bem, eu só posso dizer não faz sentido porque não é uma questão de bom senso. É porque eu vou aos testemunhos da Ivone do Amaral Pereira, que é uma referência doutrinária, vou aos médios que trabalharam com Kardec e eu vejo que de facto não diz uma coisa com a outra. É ou não é verdade? Então, é esta a necessidade de estudo que devemos prosseguir para podermos estar na presença de informações espíritas e para que as nossas atividades na casa espírita sejam de facto espirituais. Quando nós estamos, por exemplo, na missa, o que é que simboliza a hóstia? Sabem o que simboliza a hóstia? É a partição do pão na hora da refeição, da reunião última de Jesus com os apóstolos. Ele não partiu o pão para simbolizar o corpo e o vinho. Ora, na missa nós tomamos Eu não tomo. Diga? Já não toma? Não, nunca tomei. Nunca foi à procura de salvação? Não. Então, reparem, mas isso não é destituído, não quer dizer que apesar de ser um ritual, não seja destituído de magnetismo, como é a água, que nós magnetizamos. Contudo, aquilo que faz a diferença
quer a água para estar no centro espírita, para ser magnetizada e ser terapêutica, é preciso que o ambiente espiritual esteja à altura dos benfeitores para que estes possam tratar a água. Não basta só lá pôr espírita na porta. Compreendem a diferença? E quem faz a casa espírita são todos quantos a frequentam. Portanto, todos nós temos de contribuir para isso. Na igreja, quando o padre que representa a partição do pão, a hóstia, aliás, é referida, creio que no livro de André Luís, Os Obreiros da Vida Eterna, em que vão visitar uma missa, e a hóstia está toda ela repleta de luz, mas entra na boca do profitente e de repente é esmagada pela escuridão interior. Compreendem? Então, onde estiver uma criatura de bem, aí está Deus e está Jesus. Compreendem? É esta a questão. Onde estiver o bem, aí estará a presença divina. Então, quando nós estamos a dar o passo, estamos a exercer uma atividade científica comprovada. Não é um ritual, é comprovada. Porque nós sabemos os efeitos. Onde é que nós sabemos os efeitos? Nos trabalhos de assistência espiritual. Porque os espíritos que chegam em profunda perturbação sofrem os efeitos do nosso magnetismo, da aplicação dos passos. E muitos deles vêm embutados e com uma monoideia em determinado momento e assunto, e é a aplicação do magnetismo, do médium, que se aprimora, que lhe vai desfazer todo esse campo energético e mental e vai colocá-lo mais lúcido e até dar-lhe conhecimento que muitas vezes não tem, de que ele está num local diferente, novo, e que nós temos que lhe explicar. Ora, esta é a grande diferença entre aquilo que é a palestra espírita e aquilo que é a missa. E nós vemos a riqueza que foram os nossos trabalhos neste fim de semana, com as várias exposições e também o trabalho alargado a todos os participantes, porque no fundo é a dinâmica, a reflexão, a opinião, as conclusões, as dúvidas que se trazem, as colocações que são aqui postas, as respostas dos palestrantes. Tudo isto é uma obra única e conjunta. Então, importa aqui referir que para além, ou melhor, que este trabalho todo resulta de um bloco que se desloca como se fôssemos... Já viram os estorninhos no céu? As aves que se deslocam todas em grupo? É assim o nosso grupo também. Que é um conjunto, é um trabalho de conjunto. E que há uma realidade espiritual aqui subjacente que resulta desse esforço do conjunto. Ora, o que nós estamos a fazer é que, devassando o invisível, desejamos integrar na espiritualidade. Ora, se nós tivermos a noção e o desejo sincero de nos integrarmos nessa espiritualidade e nas razões porque aqui nos encontramos, nós vivemos com muito mais alegria e aqui nós escoamos, ou melhor, encontramos afeto, simpatia, generosidade, compreensão. É ou não é verdade? Partilha do espaço e do tempo. Nós ouvimos aqui um trabalho ontem muito interessante do nosso companheiro Paulo Fregedo, de Lisboa, e que nos mostrou aqui um excerto do poema da mensagem que faltava cumprir-se Portugal. E depois aquelas mensagens do Hernani Santana, do Camões, através da mediunidade de Hernani Santana. E nós ficamos empolgados. Falta cumprir-se Portugal. E isto é uma retórica no meio espírita. Falta cumprir-se Portugal. Nós somos um povo chamado para a nova era. Estamos convidados a participar na nova era. Ora, é verdade. Isso exalta-nos a alma, mas isso não se faz sem esforço, sem trabalho, sem sacrifício, de cada um de nós. De cada um de nós. Qual é o sacrifício? É o aprimoramento moral que a cada um nos compete e o exemplo que devemos dar no meio onde vivemos, seja em casa, no centro espírita, no local de trabalho. Sermos dignos de empunhar a bandeira do Senhor.
quiçá mesmo, se nós não fomos marinheiros que, enfileirados aos programas de descobrimento, àquela época, porque a missão era essa, de levar a Boa Nova a todo o planeta, e não fomos os marinheiros do passado, e que hoje retornamos, preparados para vir para os tempos difíceis da transição planetária, e que temos que trabalhar. Não vai haver milagres. E se de facto exultamos com esses compromissos que foram tomados, e que temos sob a liderança o espírito do infante, aqueles que o assessoram têm que provar que são dignos de empunhar a bandeira do Senhor. E para isso há sacrifícios individuais e coletivos. E ao aqui estarmos juntos, é esse trabalho que cria condições para que o movimento, a presença dos benfeitores espirituais se faça presente e o ambiente espiritual seja de harmonia, de paz, de concórdia, de tolerância, de aprendizado uns com os outros, porque este é um trabalho de grupo. E nós devemos nos sentir felizes por fazermos parte desse trabalho. Estamos, digamos que, a contribuir para a dimensão espiritual, o engrandecimento espiritual do movimento espírita português. A única diferença sobre esta questão, isto é o que está nos livros. Tem lógica isto? Pois é. Mas nós temos alguma dificuldade. Porque muitas das pessoas que se inscreveram, porque nós devassamos o invisível, mas não mergulhamos na espiritualidade. E a verdade é que muitos de nós se inscrevem. Vou lá estar um dia, aquilo vai ser depois. Mas se disséssemos lá no programa, vem aí o Dr. Bezerra de Menezes fazer uma comunicação. Bem, nós tínhamos que pedir à escola para alargar ali o auditório lá para trás, quiçá mesmo para os terrenos adjacentes. Porque andamos atrás do fenómeno e não conseguimos perceber o trabalho que cada um de nós faz, que é valioso para o engrandecimento da obra espiritual, que não é visível, mas está escrita a letras de ouro do outro lado da vida. Vou dar um exemplo. Como veem, os nossos orçamentos para aqui são muito limitados, 5 euros, mais 2,5 euros. Os senhores acham que comem melhor em qualquer lado do que comeram aqui por 2,5 euros? Não é verdade? O espírito só come com queijo. E estes valores são suportados por quem pode. Por quem não pode é na mesma. Infelizmente, nós não temos outro recurso. Temos que partilhar, ser solidários, porque os primeiros cristãos era assim que faziam nas comunidades. Punham tudo no mesmo celeiro e os podiam, cada um dava o que podia e a comunidade servia-se dali. E agora eu vou lá pôr aquilo, pois bem, aquele malandro não faz nenhum e vai comer daquilo que eu lá ponho. Então, nós temos que ser bondosos. E no trabalho que realizamos aqui, estávamos no início e a pensar, bem, como é que vamos fazer? Aquilo vai haver lanche para cima, lanche para baixo, que é natural e é preciso. Nós gostamos muito de docinhos ou salgados, mas isto dá trabalho. Se vamos comprar é caro. Se vamos fazer, as pessoas nem sempre têm disponibilidade. Mas, pasme-se, que desde ontem é só pessoas a entrar por ali dentro com sacos. Não tragam mais. Já chega. Reparem que isto reflete o espírito de fraternidade, de solidariedade. Conseguimos conviver, tornar uma realidade estas jornadas espirituais, desejando devassar o invisível, mas mergulhar na espiritualidade, partilhando o melhor que podemos e queremos com aqueles que jornadeiam connosco. É esta visão mais global, espiritual, de toda esta jornada, que nos deve fazer movimentar e projetar o trabalho que se realiza, que é de todos. Nós não podemos dizer que o trabalho que é de fulano, olha, desde as palestras, da cozinha, desde as questões que aqui foram colocadas, tudo é trabalho de grupo. Então, era importante que nós ponderássemos sobre o valor destas jornadas, das reuniões que nós promovemos,
daquilo que absorvemos, a importância espiritual, para que sejamos, de facto, estandartes ou porta-estandartes da bandeira do Senhor e sejamos os marinheiros do passado que retornam agora, desejam estar integrados na equipa do Infante que lidera todo este movimento que se gera em Portugal, porque somos de facto um povo generoso. Somos um povo generoso, um povo pacífico. E para quem lida com pessoas estrangeiras, a miúde, diariamente, há pessoas que fogem da Europa para se refugiarem em Portugal com dinheiro a investir, porque em Portugal é possível viver em paz, em segurança. Sabem o que é que isto representa? Lidamos com os outros de forma pacífica, na rua, em qualquer lado. E nós devemos estar orgulhosos disso e de participar, não só social, como espiritualmente. Porque este é um trabalho de todos, de uma nação. E para isso aos espíritas é convidado, ou convidados todos quantos se integram neste trabalho. Então, era importante que estes eventos que têm por objetivo unir os espíritas e os espíritos, sobretudo os espíritos espíritas, porque muitos são aqueles, milhares, eu repito, porque não estou enganado, milhares os espíritos que aqui estão em necessidade, participando das reuniões de grupos e ouvindo as reflexões que estão a fazer no local e a aprender com as conclusões, com as respostas, porque são ações terapêuticas. E muitos vão ser libertos de imediato, outros vão ser canalizados para os centros espíritas, quiçá mesmo para os trabalhos de assistência espiritual. E vão dizer, eu estive lá, foi lá que eu ouvi isto, nunca tinha ouvido coisa diferente, ou nunca tinha ouvido coisa semelhante. Portanto, este é um convite à ponderação, à alegria de podermos participar nestes eventos espirituais que promovemos. É claro que nós não poderíamos fazê-lo sem a tutela dos benfeitores espirituais, a quem estamos infinitamente gratos, que se fazem ouvir, creiam, que se fazem ouvir pela voz de cada um, sensata, ponderada, honesta, leal, sincera e bondosa. Quando falamos aqui de faculdades mediúnicas, falamos daquelas que se manifestam ostensivamente. Mas nós sabemos que, em tese, todos somos médiuns. E então, somos intérpretes da voz dos benfeitores espirituais quando imbuídos dos melhores propósitos, como é o caso aqui durante os trabalhos. Então, tenhamos essa sensibilidade de ouvir a voz dos espíritos na voz do companheiro ou da companheira que partilha connosco o espaço e o tempo, que nos acarinham, que nos abraçam, que nos cumprimentam, que sorriem. É a verbalização do sentimento espiritual. E não podendo materializar-se, porque senão nós fugimos todos com medo, eles unem ou munem-se das nossas boas vontades para levar a sua mensagem a todos. Então, este é um trabalho espiritual de todos, no plano físico e no plano espiritual. E por isso estamos infinitamente gratos, porque naturalmente é consolador que as tarefas que realizamos encontrem respaldo no interesse de todos, que vem dos mais variados pontos. Pelo interesse, porque uns já somos conhecidos há mais tempo, outros há menos tempo, mas todos com a vontade de sermos os fiéis intérpretes das vozes dos céus, dos espíritos benfeitores. E por isso estamos infinitamente gratos aos nossos benfeitores, a cada um dos presentes, e pedimos desculpa aos nossos companheiros de jornada que apresentaram trabalhos de elevado quilate, que nos permitiram esta ponderação, esta reflexão, este enriquecimento, porque, em boa verdade, como aqui já foi dito pelo António Pinto, nós não vimos para ensinar nada. Nada.
nem temos conhecimento nenhum. Nós só estamos a partilhar conhecimentos. Estamos a compreender? Porque temos que recuar no tempo e vamos até Jesus, que ele sim, ele é que tinha conhecimento, sabia e sabe. E por isso nós estamos a partilhar só conhecimento. E por isso estamos infinitamente gratos e queremos pedir licença para encerrar os trabalhos, agradecendo a todos e pedindo desculpas por qualquer insuficiência, qualquer desatenção, porque as tarefas, por vezes, sobrecarregam-nos e são, enfim, exigentes a todos nós, mas é, sobretudo, a nossa limitação espiritual ou moral que não nos permite ir mais longe e, por isso, agradecemos a vossa compreensão e a vossa tolerância. Pedimos ainda que levem cada um a convicção de que a presença, a dedicação, o trabalho realizado é fundamental para este edifício que se constrói paulatinamente, edifício espiritual, que é a transição da nova era. A humanidade, se quisermos, a nossa comunidade, precisa de bons corações, de bons testemunhos. E nós estamos a ser chamados a esses testemunhos. Por isso, reiteramos os nossos agradecimentos e o nosso pedido de desculpa pelas insuficiências de qualquer natureza. Agradecendo que no próximo evento nos possamos reunir em nome de Jesus para mais uma festa espiritual onde estarão presentes o afeto, a alegria, todas as condições do que Jesus nos recomenda.